Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Descomplica Planacom. Foi pensado para nós falar sobre contabilidade, empreendedorismo e também contar histórias. E hoje, junto com a minha colega Mari, nós vamos contar histórias da própria Planacom. E hoje, para contar a história da Planacom, eu conto com o nosso CEO, Seolin. Seja muito bem-vindo, Seolin, então, ao nosso podcast. E a nossa colega e sócia também, Ana Maria, também. Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mari, me ajuda a contar essa história aí, Mari, porque são 25 anos de muito aprendizado, eu acredito, né, Seolin? Muita batalha, muito desafio. E a primeira pergunta que eu preciso saber é, o que te levou a abrir o escritório Planacom? Qual foi o seu objetivo? Qual foi a tua dor? Assim, o que tu quis? Vou abrir um escritório, o que tu pensou lá há 25 anos atrás, quando foi abrir o escritório? Até porque, Seolin, desculpa interromper, mas o senhor vinha de um segmento completamente diferente, né? E daí resolveu abrir um escritório. Bom dia, vamos começar a responder as perguntas aí do nosso amigo Fábio e a Mai. Primeiramente, 25 anos da Planacom, né, foi o maior desafio, mas na contabilidade são mais de 40 anos de contabilidade, trabalhados em diversas empresas, em diversos segmentos, né, atuei aí como contador em empresas, em grupos, e aí quando chegou a oportunidade de um outro desafio, que é criar o meu próprio escritório, tá? São muitos os objetivos. Um deles é porque ter uma independência mais assertiva, no sentido de que as empresas também têm algumas dificuldades, alguns desafios, né? E o último foi que eu trabalhava fora de Passo Fundo e eu queria voltar para Passo Fundo. Então, esse foi um dos objetivos de abrir o escritório em Passo Fundo. Mas isso não começa há 25 anos atrás, isso começa há Eu ia te perguntar. 45 anos atrás, com 15 anos de vida. Um tio meu que morava comigo, trabalhava na prefeitura. Fui visitar ele e sempre me interessei por serviço de escritório. Teve outros trabalhos durante esse período, mas uma das coisas é a minha inquietude, vamos dizer, né? É saber que você pode fazer mais e você não está fazendo porque não estão te deixando. Então, as empresas também são bastante nesse sentido, que você teria que fazer a contabilidade em si, e é uma coisa muito burocrática, né? Hoje é um novo desafio, mas antigamente era mais burocrática do que hoje. E prestar um serviço diferenciado, tá? Eu via com os meus colegas, eu participava e continuo participando ainda dos escritórios contábeis, o que eles faziam, o que eles tinham, o que eles apresentavam, e muitas vezes eu não concordava com isso. Então, resolvi fazer uma coisa diferente. E aí foi aí que eu comecei a abrir o escritório para fazer esse diferencial na região de Passo Fundo. Então, se nós for resumir, foi necessidade de voltar para a família, perto da família, para Passo Fundo, e a inquietude já desde os 15 anos, já pensava diferente, tinha uma mentalidade diferente já do escritório. 16 anos eu fui emancipado para ser sócio de uma empresa. Tu vê, né? Cada pergunta que a gente faz para a Sabrina parece uma resposta, uma caixinha de surpresa. Uma pergunta aparece mais. E Ana, e de ti, Ana, como é que foi parar na Planacom, Ana? Assim, brevemente, claro que... Sim, nada muito longo, né? Porque a história é longa. A história é longa. Na verdade, eu acabei indo para a Planacom. A Planacom está fazendo 25 anos esse ano, e que é motivo de orgulho para todos nós, né? E faz 21 anos que eu faço parte dessa história. Então, eu acho que eu acabei indo parar lá por... Não posso dizer que eu escolhi a contabilidade, eu acho que a contabilidade me escolheu. Porque eu trabalhava no comércio, nada a ver com a atividade, e eu tinha que estudar algo diferente. E na época o que eu podia, no momento, era fazer um técnico. E entre os técnicos que existiam, eu escolhi a contabilidade, porque na minha cabeça ainda se pensava, olhava para matemática e olhava para as coisas voltadas a ela,
E fui para contabilidade achando que era a mesma coisa, que era muito parecido, contas e cálculos. E que não é, né? Não é só contas e cálculos. Muito diferente. Contabilidade não é matemática. Não é só contas e cálculos. E daí eu acabei indo fazer o técnico. E com o técnico, para mim, fazer a formatura do técnico, ter o diploma, eu tinha que fazer um estágio. E nesse estágio, a pessoa que eu conhecia, que trabalhava na área, era a Terezinha, na época, que é nossa sócia hoje, está lá até hoje, né, com nós. E ela me proporcionou, eu conversei com ela, disse que eu precisava fazer o estágio e fui fazer um estágio lá, tirei férias do meu trabalho e fui fazer um estágio. E durante esse estágio, o Sr. Lin me convidou para trabalhar. Daí eu falei para ele que na época eu não sabia nada, né? E daí ele disse, não, mas a gente ensina e tal. E eu disse, bom, é a minha oportunidade, né? Ou eu vou ou eu fico no comércio. E daí eu queria algo diferente. Agarrei a oportunidade e tô lá até hoje. Faz parte da minha vida. Eu não imagino a minha vida sem a contabilidade e sem a Planacom. E o senhor nem imaginava estar com a Ana hoje? Não. Na realidade, também eu tenho essa ideia e percepção, tá, que a gente procura os parceiros, os amigos, né, os sócios e toda aquela amizade, ele vem se somando. Então, assim, estamos aí nunca fui radical nesse sentido, né? E eu acho que cada um que vem e que fica e que participa da tua vida vem somando. Então, aqueles que passam pela nossa vida e se afastam, esses já passaram, já pegamos a experiência que tínhamos que pegar junto com eles, deixamos a nossa com eles, né? Mas eles têm outros objetivos, né? E eu continuo com os meus objetivos, e nesse sentido, quem vem hoje junto à Planacom é parceiro, tem os mesmos objetivos que nós temos, tem a mesma percepção de negócio para o futuro, tem a mesma percepção de desenvolvimento, né? E querer junto querer uma coisa, tanto para algum serviço, alguma coisa que eu digo, uma prestação de serviço e também uma prestação de serviço dentro dos objetivos da legislação para o nosso cliente, né? Então é um desafio constante isso. O bom de fazer um podcast com todos vocês é que a gente fica mais à vontade, né? A gente deu até umas gargalhadas aqui, né, Maria? Eu tava ouvindo o Solinho e pensando, eu acho que e pensando na minha história, eu acho que todas as histórias que formam a Planacom, os sócios, os colaboradores, as pessoas vêm e o ambiente é bom, a gente gosta de estar lá, a nossa parceria é boa, assim como eu acredito que vocês também possam falar sobre isso quando chegaram na Planacom, como foi estar lá até hoje, porque é algo diferente, assim, meio que a gente dá risada e diz que a Planacom é meio um vício, né? Acho que é algo que é muito importante para nós, no sentido, sim, dos clientes, mas acho que da nossa própria convivência, da nossa vivência do dia a dia, eu acredito. É verdade. Pegando o gancho da Ana, eu acredito que o ambiente faz muita diferença no trabalho, para ter os resultados, né? E o Sr. Lin, desde o início, que esse ano estou completando também 20 anos de Planacom, né? Foi muito importante, eu me senti muito acolhida. E o Sr. Lin, de certo modo, ele passou para todos nós, sócios e também os colaboradores que estão lá há muito tempo, como é importante esse saber conviver para conseguir externalizar aquilo que é o propósito verdadeiro da Planacom, que de fato é conseguir dar soluções para o cliente, né? Então, todo mundo que está lá, a gente tenta passar ao máximo esse sentido. Né? Foco no cliente, né? Isso vem muito do ensinamento do Sr. Lin, desde o início. Vamos procurar dar soluções para o cliente, não vamos desamparar, né? Então, é muito, muito nosso, muito internalizado isso em nós, na equipe, né? Isso faz total diferença. Que é o nosso propósito principal, né? O nosso propósito como empresa e como... Prestador de serviço. De prestador de serviço e nós como profissional, como pessoa em si, né? Todos nós abraçamos esse propósito, eu acredito. Quer fazer uma pergunta? Quero. E daí, Sr. Lin? Se a gente sabe que não é fácil abrir um negócio, o senhor, embora empreendedor desde cedo, vem de uma família empreendedora, né? Quais foram os principais desafios enfrentados lá nos primeiros anos? Porque vamos só pensar, abre um escritório,
Tipo, compra a mesa. Como é que era na época? Cadeira, aluga uma sala, pega empresta. Como é que foi? Porque eu imagino... Eu vim... Procurar cliente. Procurar cliente. Como é que faz hoje? Quem te disse que eu comprei mesa? Não comprou mesa? Pois é, então isso conta pra nós como é que foi desde o início. A mesa, o escritório é um 4x4. A cadeira e a mesa eu fui pedir para um amigo emprestado, que eu não tinha. Tava nascendo não tinha nascido a outra filha, então os gastos estavam maiores. E eu tinha esse desafio de manter a família, manter as duas filhas e dar uma sustentabilidade. Tinha recém saído de uma empresa que eu ganhava razoavelmente bem, né? Mas com a questão de vir a Passo Fundo, então tive que sair de lá. E aí os gastos com a família aumentaram, então eu tive que me adaptar. Pegar uma mesa emprestada para pagar parcelado, pegar a cadeira emprestada, 2 cadeiras para atender o cliente e outros, e o tempo que sobrava é a captação de clientes. Então, já tinha uma prestação de serviço de alguns clientes que eu fazia esporadicamente, e aí comecei a fazer a captação de um cliente ou outro. O maior desafio é, quando pequeno, quando começo, é captar clientes, tá? É passar para esse cliente, mesmo já com alguns anos de experiência na contabilidade, sabendo o que tinha, os desafios pela frente, apresentando muitas vezes para o cliente. E aí naquele período nós estávamos aí uma adaptação do Simples Nacional, que todo mundo queria fazer Simples Nacional, e eu venho de uma contabilidade onde é lucro real e lucro presumido. Devo ser de Passo Fundo aí um dos poucos hoje que fez contabilidade de construtora pelo lucro real. Nós tínhamos outros parceiros aí, mas então acredito que esse foi o maior desafio, porque todo mundo, eu quero simples, só que tínhamos que entender o simples. Tá? E no começo foi realmente uma nova etapa, e a gente captou naquele momento mais empresas do simples do que do lucro real. Tá? Mas o desafio sempre é o atendimento do cliente, o que ele tinha para nos apresentar, o que vinha dos outros colegas, e que a gente olhava e não concordava. Só que assim, tu tem um desafio que muitas vezes o cliente que você está captando hoje, ele já é cliente desse colega há 10 anos, há 15 anos, nunca aconteceu nada, nunca. Só que assim, tu olhava e dizia, isso não está certo, isso aqui está errado, isso tu vai, no futuro tu poderá ter problemas. Qual é o nosso desafio? É fazer uma contabilidade preventiva. Faça o mínimo necessário para você não ter problema no futuro. E tu falou em contabilidade preventiva, agora me veio na cabeça, imagina voltar 25 anos ou mais, assim, Como é que era a contabilidade naquela época? Porque hoje a gente vive um mundo de tecnologia, mas antigamente como é que era? Máquina de escrever, máquina elétrica, que eu ainda tenho, a técnica máquina elétrica já era uma evolução ainda. Sim, a máquina elétrica é evolução, é a máquina de escrever manual com fichinha, que provavelmente hoje nossos colaboradores ninguém conhece. Bom, eles não conseguem bater na máquina, teclar máquina de escrever, então tu imagina. E aí naquela época também nós já tínhamos uma evolução, porque tinha algumas máquinas já automatizadas. As grandes corporações, Grajutin, outras empresas maiores aí, tinham máquinas já automatizadas, que tu aperta. Que era a tecnologia máxima. Tecnologia, né? E só que assim, é passar o dia inteiro digitando, batendo, tá? E aí depois, no final disso, tu tinha que passar, aí vamos falar então da gelatina. Explica o que é essa gelatina. Gelatina pra mim é gelatina de comer. Eu também, gelatina de comer, colorida aí. É uma placa que é gelatinosa. Tu colocava o livro diário, a folha do livro diário que você batia na máquina de escrever. Que não podia errar. Que não podia errar. Se errar, tinha que começar tudo de novo. Imagina. E tu não tinha como apagar, porque ela era carbonada. E aí tu tinha que dizer na informação digo,
acerto ou fazer outra história para conseguir acertar até o teu histórico, né? E essa gelatina tu colocava, e o livro diário não era folhas, eram livros diários, que era para ter certeza que você não ia burlar. Esse livro vinha da junta comercial, autenticado todas as páginas, então tu não poderia pular a página. Então, Meu Deus. tu tinha a página correta, do dia correto e a sequência para fazer, e o fechamento do mês. Então, isso era uma constante. Então, tu tinha que passar aquela gelatina, depois pegar o livro, passar a gelatina, ela ficava invertida, tá? A folha tirava. E tinha que cuidar porque a folha já molhada, com a gelatina molhada, ela muitas vezes enrugava em cima da folha ou enrugava em cima do livro. Meu Deus. E aí, o que acontecia? Qual é a solução? Tu tinha que manter a folha que você imprimiu, que estava enrugada, junto à folha do livro diário, porque se precisasse apresentar para a Receita Federal, tu tinha como apresentar. Eu não sei se alguns colegas... uma evolução, né? Eu não sei se alguns colegas levaram, mas eu cansei, na época que eu fazia aí, de levar, e a Receita Federal pedia para nós os livros diários para ver lançamentos. Então a gente levava os livros diários para a Receita Federal para o fiscal olhar. O fiscal olhava, olhava de renda, né? Isso, olhava os livros fiscais. É outro. Era outra realidade. Era outra Total. realidade. Né? Mas também tinha aí uma aproximação. E nunca teve uma história de rasgar isso aí, de botar fora sem querer? Tu lembra de alguma memória? Tipo, sem querer lá, o Joãozinho pegou uma nota que não podia botar fora e botou fora. Não é nem história, porque 25 anos são umas décadas e meia, deve ter história, né? Você lembra de alguma história? Lembro de algumas histórias que a gente fazia, e aí tinha algumas situações aí que ficavam algum risco iminente, e aí o que acontecia? Tu pode falar tranquilamente, que já com certeza prescreveu tudo. Né? Num belo dia... Já foi. Num belo dia de chuva, aquilo molhava. E aquilo tu fazia ocorrência, molhou os documentos, teve uma enchente, vazou aqui, o telhado, se foi o telhado, e aconteceu um acidente. Tu fazia ocorrência e deixava lá. Se precisasse a fiscalização, tá aqui a ocorrência. Então, quer dizer... Não tinha foi que ir na delegacia fazer. Sim, tu tinha os procedimentos para tu fazer. Pensa. Porque senão não era simplesmente o fiscal daí não ia aceitar. Não, aí teve enchente, por exemplo. Acredito que aí, claro que foi uma lamentável aí a enchente que ocorreu nesse ano aí para nossa região, né? Mas o que acontece? Algumas empresas perderam todas as informações que tinham. E aí tu não tem o que fazer. A própria imprensa, a própria ocorrência vai respaldar que não tem documento. Então é isso que a gente, muitas vezes aí, e eu passei nas empresas que eu trabalhei fora, teve 2 enchentes, né? E a gente via algumas questões ali, então é até uma questão de ter um pouquinho mais de segurança. Não, bota ali dentro para depois, está aqui a documentação, tu quer olhar, está aqui, nós vamos guardar. Era colocado no soma praticamente e tu não tinha como mexer aquilo, né? Então ela levava um banho de água, um banho de enchente, com barro, com isso, com aquilo. Meu Deus do céu. Tá aí. Imagina. Mas pensando nisso de colocar, de rasgar documentos ou fazer algo... A Ana tem. Eu tenho... Você lembra da história, então. Eu tenho. Quando ele disse, não tem de ninguém, eu disse, não, tem alguém aqui bem do ladinho. Eu lembro que quando eu comecei no escritório, foi bem o que eu falei, eu não sabia e não conhecia os documentos exatamente. E junto comigo entrou um cliente no escritório. No mesmo mês que eu entrei, esse cliente entrou. E esse cliente conferia os faturamentos, a gente tinha que fazer o fechamento dele e entrar em contato para confirmar o faturamento para ver se fechava, para fechar o imposto. E claro que não era eu que entrava em contato com o cliente, né? Porque eu tinha recém-entrado. E eu trabalhei num sábado, lembro até hoje, trabalhei no sábado e trabalhei no sábado à tarde, porque como eu era nova, não entendia, o meu processo era mais lento, eu ia além do que eu precisava, porque eu precisava aprender. E daí eu fiz todo o movimento, na época era um Redução Z, que até
Esse tempo atrás ainda existia uma redução Z. E tinha a redução Z, ela sai uma por máquina, né? Por impressora fiscal. E o cliente mandou a redução Z grampeada, porque eram 2 máquinas. E eu, na época, nem me atentei a pensar, são 2. Pra mim, nunca tinha feito aquilo. Era a segunda via. Uma valia, outra vai fora. E peguei, arrumei tudo e ainda bem faceira, porque eu tinha conseguido fazer, né? Daí, ajustei tudo, lancei tudo e coloquei a segunda redução Z de todos os dias do mês. Eu amassei e coloquei no lixo. A sorte que eu não rasguei. Amassei e coloquei no lixo e na segunda-feira cheguei muito feliz pro senhorinho. Ó, tá fechado, o senhor pode ligar pro cliente. E o senhorinho ligou. E o cliente disse que não tinha fechado. O senhorinho me chamou. E disse assim, olha, o cliente disse que não fechou. Ainda que o senhorinho sempre foi muito calmo e muito, né? Sempre teve paciência. Ele disse, não, fechou? Eu disse, não, mas eu lancei tudo que tinha lá. Certeza. De certeza. E ele disse, não, mas o cliente tá dizendo que não fechou. Me traz o movimento. Daí eu levei os documentos dele. Na hora ele olhou o papel e disse assim, não tinha uma outra folhinha dessa aqui? Daí eu disse, sim, tinha. E ele disse, tá aí? Eu disse, tá no lixo. Daí eu disse, pra mim era segunda via, era sei lá, eu botei tudo fora. Sim. Daí a minha sorte é que o lixo foi segunda cedo. Eu tinha feito no sábado à tarde. Fui pro lixo. Tive que catar todas as reduções Z no lixo, desamassar bem, lançar e repassar o faturamento. No final deu tudo certo, mas eu tive que passar por isso. Eu tive que ir no lixo e ir lá fora, que teve outras situações que eu rasguei nota e tive que colar com durex. Quando eu entrei, tudo aconteceu. Imagina isso não é fácil, não. É o nosso desafio, ainda continua sendo um desafio, e aí agora com mais alterações e mudança, do nosso colaborador iniciar e ele entender o que é uma nota fiscal. E hoje está mais simples, que antigamente tu tinha nota fiscal à vista, a prazo, a nota fiscal de entrega, a nota fiscal de conserto, né? E hoje, e aí tu dependia também do cliente emitir a nota certa, que é uma dificuldade, porque o cliente vai pegar o vendedor também não tem muito conhecimento e ele quer vender. A emissão da nota para ele era um detalhe, então muitas vezes ele tirava a nota errada e também no lançamento. Com a tecnologia, com a informática, com os sistemas, isso veio melhorando. Mas ainda assim o nosso cliente, o nosso colaborador ainda tem dificuldade para identificar o que é uma nota, o que é uma duplicata que não se usa mais. Hoje se fala em PIX, né? Se fala em outras modalidades de pagamento. Mas essas são as dificuldades que a contabilidade passou e que eu acredito que essa dificuldade do passado vai ser sanada junto ao próprio cliente, junto à própria operação, onde que os sistemas vão fazer a comunicação. É isso que a gente está fazendo lá no escritório, né? Fazendo a integração, fazendo que tudo que aconteça lá no cliente seja integrado de uma maneira ou de outra, para que a contabilidade venha na evolução, né? Ela evoluiu muito do que ela era antes, ela era muito papel, está se deixando pouco papel. A gente ainda tem uma etapa grande pela frente, né? Mas essa etapa também é a conscientização do nosso cliente de como fazer. E aí o nosso cliente esbarra no mesmo problema que nós temos hoje. Pessoas com qualificações ou pessoas que venham entender qual operação, né? E isso se chama processo, e processos leva tempo. E cada vez que tu vai fazendo um processo e com a tecnologia avançada, esse processo muda. Então é uma adaptação muito rápida. Nós antigamente fazíamos um processo que muitas vezes ia durar por 5, 10, 15 anos. Hoje um processo muda de um ano para o outro. Às vezes um mês para o outro. Essa adaptação é muito difícil, tá? E aí tem que ter a dedicação. Velocidade das coisas, está dizendo. Velocidade das coisas, né? Então a gente está trabalhando para se preparar para as novas mudanças e novos desafios que vêm aí para a contabilidade, mas não só para a contabilidade, mas também para o cliente. E aquele cliente que estiver mais à frente ou estiver mais apto a mudanças e mudanças rápidas, ele vai se adaptar melhor. E como a gente sempre disse,
a pessoa que vive, aquela pessoa ou a empresa que vive, eu falo em pessoas, mas também falo em empresas, empreendimentos, são aquelas que se adaptam às condições, a questões tributárias, aquelas que têm estudado constantemente para que lado ir, como fazer, procurando adaptações, procurando desenvolvimento, procurando fazer parcerias, procurando fazer atividades que muitas vezes não são atividades da própria empresa, mas vão no conjunto, vão compor a empresa em si, até porque hoje quem fala em empresa fala em lucro, que muitas vezes é contestado. Não, a empresa que vive hoje tem que ter lucro, ela tem que ter a parte social, ela tem que ter a área de desenvolvimento, ela tem que ter a área de preservação, ela tem que ter o crédito carbono. Tudo isso a gente tem que começar a trabalhar junto. Mas eu sou um escritório de contabilidade e eu não tenho nada disso. Não, tu tem. Até aí há pouco tempo a ideia que foi aí questão da redução das impressões, né? Eu ia te perguntar isso, Serlinho, lá no escritório, né? Bora contar para os nossos ouvintes, né? Duas situações. O que o escritório faz, o Serlinho e a Ana, né? Os dois podem responder. Em termos de buscar, em termos de responsabilidade social, em termos de ajudar alguma entidade, se a gente ajuda ou não ajuda, se a gente participa dessas campanhas, inclusive essa que tu acabou de comentar, que teve as enchentes, contem para nós um pouco, assim. Sim, a gente sempre participa das ações, o que tem de ações sociais, a gente procura fazer ações durante o ano, em diversas, na parte dos alimentos, a gente sempre faz arrecadações de alimentos, normalmente no final do ano a gente sempre tem. A gente faz a campanha para o inverno, no frio. Agora teve todas essas enchentes, a gente fez uma campanha interna para arrecadação. E a gente tem também, internamente, a gente procura trabalhar a parte da sustentabilidade, do que a gente precisa reduzir, né? Acontece que eu o meio ambiente. Isso. E daí a gente fez realmente... Vem, né, num processo de que a gente tá mais pro digital, todo mundo tá falando no digital e a contabilidade tem que ser mais digital. A gente sabe que é um processo difícil, não é fácil de transformar uma contabilidade manual numa contabilidade mais digital, e contabilidade digital não significa não olhar mais, e sim fazer da mesma forma, só que com documentos diferentes em formato salvos em outros ambientes, né? Então, nós estamos nesse processo reduzindo essas impressões e estamos no processo de reduzir as impressões desnecessárias no escritório, porque às vezes a gente imprime um papel só para olhar e dizer assim, tá bom, e bota fora. Ou olhar, conserta essa frase e acaba que o papel vai fora. Então, a gente está nesse processo de redução. Fizemos uma campanha esse ano e está sendo um sucesso. A gente conseguiu reduzir significativamente o número de impressões dentro do escritório. Está sendo bem legal, o pessoal está bem engajado. E entendendo. Muito, né? A equipe gostou da campanha e também já começou a pensar, e o que mais que a gente pode fazer em relação a outras coisas para reduzir, né? Porque tudo ajuda e tudo para o meio ambiente, né? Automaticamente a gente está fazendo algo que para nós reduz custos e reduz sustentabilidade. E é sustentável para a empresa e para o meio ambiente. Já fica uma dica para quem está ouvindo, que não precisa ser uma empresa grande. Não. Só imagina que tem que ser uma BS Bills da vida, uma Grazer Team. E às vezes a gente também imagina. Parte da empresa, de uma certa forma, pode se modernizar e buscar, né, uma tecnologia que vai reduzir o papel, que vai reduzir impressão, enfim. Isso, e às vezes a gente também pensa que tem que ser grandes projetos, tem que fazer algo muito... Não, coisas simples, uma ação simples que vai fazer a diferença. Acho que é bem... Nós estamos aí também em novas etapas, né? A gente pretende também fazer uma captação da água da chuva, né? Não, mas isso aí tu vai ter que falar. Depois? Vocês dois, não, quero saber, né, Mari? A Mari, eu vou perguntar pra Mari também isso, porque, ouvintes, nós... Provavelmente quando eu sair, né, nós já vamos estar, né, no quê? Numa sede nova, gente. Nós precisávamos dessa sede nova. Então, eu vou largo pros três agora a pergunta. Como é que vai ser essa sede nova? Acho que você já pode contar, porque quando sair o episódio... Não, nós vamos esperar para contar isso, mas são algumas situações... Pode dizer que é a sede nova. Tá todo mundo curioso. Tá, é uma curiosidade de todos, tá? Mas assim, vamos
falar de mudanças, então vamos falar de... E aí eu digo mudanças, não é só de sede, vamos continuar falando, eu ainda vou segurar a história da sede nova. Então, vamos falar de mudança. Mudança é importante também. Mudança de comportamento. Porque aqui, pensando nas memórias do seu Lin, da Planacon, da história, cada etapa, cada mudança, para mim essa é a 4ª mudança, né? Cada uma delas foi um desafio, cada uma delas é uma nova etapa, é um crescimento, é o encerramento de uma etapa, o começo de outra etapa. São sonhos, são metas, são objetivos, são desafios. Tudo isso vem junto com a mudança, né? E aí eu não quero dizer só mudança de local, de estabelecimento. Também são etapas e desafios dos nossos colaboradores, para que eles entendam, tá, que tá tudo acontecendo no seu tempo, né? Porque nós temos aí a juventude hoje, e aí... Super ansiosa, né? Por experiência, eu também tenho 2 filhas jovens, e a gente entende, e eu sempre disse na época da Ana, da Mari, lá 15 anos atrás, até as jovens que trabalhavam lá no escritório e continuam trabalhando, né? Eu digo, eu vou aprender para educar minhas filhas, porque é um desafio para mim também. Então, assim, ó, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser agora, tudo tem que ser... Querem que as coisas aconteçam rápido. Querem que a coisa aconteça rápido, né? É uma geração sem paciência, é uma geração que... Imediatista, né? Tudo o Google resolve. Nós temos que passar consciência para isso. Nem tudo está no Google, nem tudo é Google e nem tudo está na questão ali que é passado ali, e aí eles compram essa ideia e vendem essa ideia, né? E aí a dificuldade não é muitas vezes nossa do escritório, mas a própria dificuldade deles se adaptarem a isso, a própria vida deles muitas vezes, né? E aí falta aquele tempo que eles estão procurando, tá? De sentar, se conscientizar, analisar novamente, saber o que eles querem. Hoje, se tu fizer uma pergunta para um colaborador que entra, o que você quer, o que você espera, o que você gostaria, o que você vem contribuir, você se compromete a ficar tantos anos comigo para te ensinar e para ter um desenvolvimento? Eles não sabem, eles ficam perdidos. Então esse é o nosso desafio, e não é só meu, não é só do escritório, não é só da Planacon, é todo o comércio em si. Em qualquer segmento, qualquer né? A gente tem falado com os empresários, é um desafio hoje, né? Constante. Nem hoje as nossas psicólogas que fazem teste, nem as outras, né, conseguem definir isso ainda. Então, quer dizer, e aí entra naquele processo que ele é muito rápido. Então, hoje nós temos aí muitos jovens, tá, que querem fazer aquela mídia, porque tem as influências que estão ganhando um monte de dinheiro, então tá fácil, achando que tudo é fácil. E hoje, com a minha experiência e com o tempo que eu tenho, tá? A gente deu muito murro em ponta de faca. A gente arrancou muita pedra. A gente tem que entender isso e levar por experiência, tá? Tudo que é bom, replicar. Tudo que você teve de desafio, que você não gostou e que você não quer, você tem que repensar. Não é que seja ruim, daqui a pouco eu não fiz corretamente, mas tem que repensar e tem que voltar atrás. A juventude hoje não volta atrás. Eles estão numa fase hoje onde a empresa precisa do colaborador, mas isso são fases, isso muda. Amanhã depois a empresa não precisará mais. Como é que se faz? É o desafio das grandes empresas que estão informatizando tudo, processos. Tu vai fazer processos, tu vai trabalhar aí, tu não precisa mais levantar de manhã, tu vai ficar trabalhando em casa. Como é que fica a tua vida social? Como é que fica a tua vida
com os amigos. Tu vai ter amigos ou é só aqueles que você faz via internet virtual? São teus amigos? Muitos amigos, e aí vamos falar um pouquinho de amizade, muitos amigos que eu considerava meus amigos numa época distante, porque eu tinha condições e levava eles junto comigo, numa dificuldade, porque nem tudo são flores, né? A gente passa por dificuldades. Nas dificuldades que eu tive, né, muitos amigos se afastaram. Tá? Aqueles amigos que realmente são amigos, eles vão ficar. Não é que o amigo precisa te emprestar dinheiro, ele precisa te emprestar o ombro, ele precisa te emprestar um conselho. E aí nós temos aquela situação onde que muitas vezes você fala a verdade para um amigo e ele se ofende e ele acha que você é o inimigo dele. Não, esse é o teu melhor amigo. Esse é o cara que está dizendo para ti o que tu tem que fazer. Esse é o cara que está dizendo, e muitas vezes está dizendo assim, para com isso, pense diferente, vai fazer isso, isso não está certo. É duro, mas é a realidade. Tá? Então a gente sempre pensa nessas situações aí, como a história é longa, tá? E eu não nasci dentro do escritório Planacom, isso foi tudo construído com todos os colaboradores, amigos que hoje ajudam e hoje também nos dão aí uma credibilidade do que a gente vem fazendo todos esses anos, tá? E com isso são lições de vida que a gente vai aprendendo. E o que eu lamento hoje é ainda não conseguir passar isso, tá, para a nossa juventude. Eu acho que, baseado nisso, esse é um dos nossos papéis, né? Eu acho que a juventude vem, essa nova geração, ela vem com toda essa ansiedade e tal, mas ela vem também para nos ensinar a mudar, né? Também. Ela nos ensina a se adaptar à mudança, porque não podemos continuar como éramos. Eles nos ensinam e cabe a nós conseguir mostrar para eles aos poucos e fazendo com que eles entendam que é um processo, que existem alguns degraus para se andar, para se chegar a um sucesso e se manter, né? Porque a gente sempre fala que tu fazer uma carreira, tu tem que manter a carreira, não é só aparecer e desaparecer, né? Perfeito. Então, eu acredito que isso também é o nosso papel. É fazer com que eles percebam tudo isso. A gente tem como, acho que ser empático e no nosso comprometimento como empresa é também, e a gente sempre fala, é algo muito forte nosso como Planacom, as pessoas. A gente se preocupa muito com eles e é um dos nossos papéis, é fazer com que eles entendam tudo isso e participem e vão crescendo, né? E eu acredito que a gente tem essa equipe hoje, a gente tem essas pessoas engajadas, essas pessoas que querem continuar. Sempre vai existir pessoas que entram e saem, isso é do processo, é do jogo, é do negócio em toda a empresa. Mas a gente tem uma equipe hoje, pensando como Planacom, 25 anos, a gente tem uma equipe muito boa. Nossa equipe, ela tem essa juventude acelerada, tem os mais antigos, ela é uma mescla, né? E que faz com que tudo funcione hoje, né? Com que a gente consiga ser o que a gente é. Agora eu vou no acho, tá? E aí eu gostaria depois, no futuro, que os próprios colaboradores aí, é um desafio para eles, tá? Ele nem gosta de desafio. Ele não gosta, quase nada. Eu acho que o meio termo para essa juventude, e eu estou tentando com as minhas filhas, né? Claro, né? A experiência, vamos tentar. Eu acho que o meio termo para essa juventude, o meio termo, tá? A solução está neles. Sim. Só que eles têm medo de apresentar soluções. Eles têm medo, tá, de desafiar eles próprios. Então, quer dizer, eu penso alguma coisa, mas se eu disser o que eu estou pensando, aí eles vão dizer não. A insegurança, né? É insegurança isso. Então, quer dizer, como é que tu quer fazer? Como é que tu quer produzir? Como é que tu quer trabalhar? São perguntas que eles mesmos têm que responder. Trabalhar precisa se trabalhar, porque quem não trabalha não tem dinheiro, é uma regra de 3, né?
A vida é uma... Se não nasceu herdeiro... Não achei esse curso, viu, na faculdade. Não curso de tem. herdeiro não achei. Tinha, né? Até de sucessor também já temos problemas, né? O curso de sucessor também nós temos problema, né? É um desafio para cada empresário, para cada empresa familiar fazer a sucessão. Então, assim, vamos ter que, quem sabe, lançar o desafio aí dos próprios colaboradores. Bora lá. Que eles venham a nos apresentar soluções, adaptações, condições, tá? Mas sempre lembrando que tem o ônus e o bônus. Nem tudo ganha ônus, nem tudo ganha bônus. Tá? Perfeito. Mas não adianta tu que é tudo para mim e zero para ti, não. Fiz um planejamento para um cliente durante esse ano, falando com ela, com a própria colega que atende eles, que não somos, né, é só um estudo que eu fiz e um planejamento, entreguei para eles, eles estão executando. Primeiro trimestre que agora fechou esse planejamento, né? A contadora me ligou e aí a própria colaboradora me ligou, que antes se pagava um X, agora está se pagando um Y. A contadora ficou preocupado, mas os proprietários ficaram muito felizes. E aí eu liguei para ela. No bolso? O projeto não é esse. O projeto não é 8 nem 80. Nós temos 70 números aí no meio, 71 números aí no meio que nós podemos adequar. Vocês saíram de 80 para querer deixar 8, não é esse o projeto, né? Então, quer dizer, contabilidade preventiva, contabilidade apropriada, contabilidade ajustada, adaptações. Então, tudo isso é um planejamento. E eu acredito que nós vamos encontrar esse desafio que hoje para nós é um desafio, a questão do colaborador, junto com eles, tá? Só que nós temos que entender também eles, e quem sabe não está sobrando, pelo menos para mim não está sobrando ainda tempo, né, para sentar e fazer esse desafio frente a frente com cada um. Mas agora fica, com né, cada um dos grupos, já né? Fica aí a dica. E saber o que cada um dos grupos quer, porque assim, a gente tem aí N colaboradores, cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem a sua família, cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas divergências, né? Só que elas são todas elas compatíveis, tá? Só nós temos que fazer uma adequação, tá? Também porque nós temos também aí uma quantidade X de mulheres dentro do nosso escritório e a gente sabe a capacidade que elas têm também, mas também sabe o desafio, né? Porque muitas são mães, muitas têm o trabalho em casa, muitas têm que atender os fortes, os homens, os santos. O sexo forte. Os santos. Mas assim, é desafio. Eu vou fugir um pouco desse assunto, mas eu vou voltar depois, eu vou deixar pra Mari a questão da mudança, viu? Não vai fugir, né? Não vai fugir. Porque em 25 anos eu acredito que o escritório passou por várias transformações, enfim, né? E também prestação de serviço num todo, né? Eu queria que vocês me falassem, assim, o escritório hoje oferece quais serviços? Qual é a gama de serviços que o escritório tem? É só contabilidade? Sim, a gente sempre diz que a Planacom não é só contabilidade. Isso que eu queria que tu falasse. Fala pro pessoal assim, tipo, a Planacom não é só contabilidade, mas se não é só contabilidade, é mais o quê? Na verdade, a gente tem uma gama bem grande de serviços que a gente faz internamente com a contabilidade, né? Contabilidade é a nossa atividade principal, nós somos um escritório de contabilidade. Porém, a gente faz várias outras coisas que a gente tem. Hoje a gente tem um setor que cuida, por exemplo, da contabilidade da construção civil, que a gente brinca ainda que é um mini escritório dentro do escritório, que ele atua só na área da construção civil e imobiliária. Diferenciado essa contabilidade e esse atendimento. Especializado. Tem alguns aspectos diferentes, ali. Sabe, do que é o gestor. Inclusive o Fábio é o nosso gestor, né, desse setor. Né? Particularidade. Ela tem bastante particularidade e demanda muito atendimento. Eu acho que ele é bem consultivo. Ele é algo que faz com que o cliente
receba essa consultoria também. E junto a ele, que é irmão dele ali, meio que gêmeo, assim, né? Juntinho, a gente tem o setor de legalização de obras. Então, a gente também faz a legalização da obra, toda essa parte, loteamentos. E que é o nosso colega, é o nosso sócio Vinícius, que cuida. Temos a parte estamos também com a parte de planejamento tributário, faz muito tempo que a gente trabalha com isso, mas hoje ele está mais especializado, ele tem um foco estruturado, planejamento tributário, recuperação de créditos, operações fiscais, a gente faz toda essa parte tributária e fiscal de recuperação e de acompanhamento e análise. Até tem uma empresa aí, que é no nosso grupo, que faz isso, ela é do grupo Planacon, que é a Primora. Temos também o serviço de BPO financeiro, que também ela é gerida pela nossa Mari aqui, né? Nossa sócia, e que faz junto com a Ângela, e que é a Plangest hoje, né? Então é um serviço também feito por nós, que a gente pode estar acompanhando as empresas, inclusive a gente está trabalhando bastante forte nisso, porque é o nosso objetivo, ajudar os empresários nessa parte financeira, que é muito complicado, é difícil também encontrar colaboradores para essa área financeira. A gente tem na legalização, a gente tem radar, a gente tem registro de marcas. Também. Sim. Acho que poderiam explanar. Temos o serviço de holding, que é o nosso especialista aqui, que é no setor. O setor o terceiro setor, que também é uma contabilidade especializada, né? Isso, nas empresas imunes e isentas. Falou em associação, podia falar um pouco de holding para nós, então. O que é isso? Vamos falar. O que é holding? Mas eu quero ainda complementar a questão da Ana, das questões do que o escritório oferece. E aí eu vou roubar a frase do meu amigo, né, que ele diz assim: a Planacon até faz contabilidade. Né, mas forte, isso é uma boa. Porque o que a gente oferece quando vai conversar com o cliente? É o desafio, é a experiência, é saber o que o cliente tem, o que o cliente faz, para procurar dentro das brechas da lei soluções onde que ele venha a ter benefícios fiscais, onde ele venha a ter economias tributárias, né? E que a gente também desenvolve aí até novos desafios de reenquadramento de algum tipo de empresa, que não é porque ela está no Simples Nacional que ela está pagando menos tributo. Daqui a pouco ela está no Simples Nacional por uma comodidade, e não é por causa disso, né? Então, com isso, a gente apresenta novas soluções, apresenta questões aí que ele pode até mudar maneiras de emitir a nota, porque o que ele faz muitas vezes foi maquiado para ele ficar dentro do Simples Nacional, e ele não está recebendo hoje os benefícios que ele poderia receber dentro de um lucro real ou dentro de um presumido. Então, assim, o escritório nasceu lá sempre visualizando, como comecei sozinho, depois foi pegando pessoas. A primeira pessoa que começou a trabalhar com nós foi sempre o departamento pessoal, né? Porque é aquela demanda diária, muitas vezes você está atendendo o cliente e não pode fazer. Então foi a questão de ter pessoas capacitadas para fazer o departamento pessoal para os clientes. E aí depois foi se criando também automaticamente, com um pouco antes da Ana entrar, já tínhamos aí 10, 12 pessoas, né, Ana? Sim. E aí já tínhamos pessoas separadas por setor. E desde daquela época sempre foi visualizado setorizar. Quem cuida da parte de contabilidade trabalha com a contabilidade, quem cuida da parte fiscal estuda a parte fiscal, quem cuida do departamento pessoal só faz departamento pessoal, quem cuida da legislação só cuida da legislação. Claro, quando pequeno, quando o escritório ainda tem poucos colaboradores, é a própria pessoa que está fazendo, né, junto com o desafio, que a gente tem que estudar junto também, passando isso. Mas depois, com o passar do tempo, nós temos os próprios colaboradores que pegaram essa função, que começam a ser especialistas, né? Hoje eu digo que na parte tributária, eu entendo,
Mas hoje me socorro com as especialistas que tem dentro do escritório para que venham ajudar. Complementar o conhecimento. Na parte contábil tem muitos desafios de lançamento, tá? Então a gente estuda também lançamentos e também muitas operações para que, volto novamente a falar, contabilidade preventiva, né? Para que o cliente que a gente atenda tenha a segurança do que a gente está fazendo e que qualquer situação a gente tenha também a obrigação de estar junto com ele para ajudar a defender e mostrar o que a gente fez dentro do princípio, tá, de legalidade e legitimidade para o cliente. Sim. Então, sim, são desafios que o escritório enfrentou no passado. Isso eu não acho, isso eu tenho certeza que deu certo, porque graças a Deus o escritório aumentou, claro, pelo empenho e desafio que a gente colocou, e os colaboradores vieram todos eles fazendo essa operação e nos ajudaram. E aí também os nossos clientes que confiaram em nós, né, e que praticamente posso dizer que a gente começou a fazer uma publicidade e começou a investir nisso a partir daí dos 5 anos para trás. E de lá para cá, né, aí nós falamos um pouco de informática também, que é um marco, novas etapas, e que a informática, para mim, assim, considerando, tá, fui muito resistente, e isso aí a gente leva por lição. Poderia ter investido há muito tempo atrás, certo? Só que a gente vai deixando. Então, quer dizer, não aprendeu, eu sou uma frase que eu sempre digo, não aprender por amor, vai aprender por a dor. Então a dor está essa hoje, a gente tem um desafio muito grande pela frente, que é a parte de informática, que é a parte de informatização, e que a gente vai vencer. Eu tenho esperança no sentido de que com o pessoal que está vindo, com o pessoal que está aí, né, com esse desafio, eles vão conseguir. Temos aí N situações de sistemas e de adaptações que a gente vai conseguir juntar isso para que o escritório venha a prestar um serviço adequado e os nossos colaboradores estejam mais presentes junto aos nossos clientes. Perfeito. Mari, tem alguma pergunta? E na verdade, né, Ceulinha, essa é uma das mudanças da contabilidade, né? Eu vejo que essas mudanças, a tecnologia, hoje ela vem para agregar a contabilidade. Hoje, cada vez mais, o empresário, ele quer um papel diferente do contador, né, Ceulinha? Ele quer um consultor na empresa, porque o contador, sim, ele está munido de várias informações, né? Eu vejo que a contabilidade, a informática, a informatização, sim, os processos, eles vêm de uma certa forma, vem como um desafio, primeiramente, né, para a gente se adequar, mas com certeza vai vir resultados melhores aí no sentido de o contador conseguir atender melhor seus clientes, né? E mesmo da própria, acho que até a valorização pela profissão, pela contabilidade em si do contador, né, da pessoa do contador, porque ela vem, essa informatização, essa tecnologia vem para agilizar os processos, fazer com que a gente consiga ser mais consultor, né? Porque às vezes, pela grande gama de obrigações que se tem, se acaba ficando muito na operação e não se vai as demandas fiscais, tributárias que o governo demanda. Tem, tanto que existe uma brincadeira que muitos dizem: tu trabalha para mim ou trabalha para o governo. Sempre tem aquele empresário que diz, né? Tem uma piada que a viúva faz parte de tudo, a viúva sendo o governo, né? Ela sempre recebe a parte dela. Isso. Então eu acho que ele vem com essa mudança toda, essa tecnologia vai vir para realmente nos ajudar a mostrar aquilo que realmente é para a gente fazer, ser consultor, mostrar para o empresário tudo aquilo que realmente importa, né? E ajudar ele no crescimento, que é esse o nosso papel. Ajudar ele a crescer, né? A fazer com que a sua empresa cresça, se desenvolva e tenha ainda mais sucesso. Sim. E tudo que a gente ouviu até agora, eu vou pedir para vocês, de uma certa forma, trazer condensado, resumido. Quais são os fundamentos do escritório? Tipo, o que é o cerne do escritório? Se vocês, por exemplo, não, o escritório, contabilidade e Planacom é isto. Como é que vocês poderiam definir isso para nós? Eu definiria como comprometimento. A gente tem muito forte comprometimento com tudo que a gente
vai fazer, se dedica a fazer. Seja com o cliente, com o colaborador, entre nós. Eu acho que o comprometimento é uma palavra que vem muito forte também nas redes, a gente sempre demonstra isso, mas é o que é. Eu acho que a principal é o nosso comprometimento com tudo que a gente for fazer. Se a gente disse que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Eu tenho como também comprometimento, é sempre, né, e o atendimento. Vocês, a Ana, a Mari, sabe dessa questão que o seu Lin sempre, quando pegou um cliente que veio trabalhar, e sempre disse, 2 ligações é para o escritório, a terceira é para o telefone do seu Lin. Eu quero saber o que está acontecendo. Então, Sempre, quer dizer, né? Seu Lin sempre. é o atendimento em cima do, né, e aí ter aquela credibilidade, né, não é porque o cliente me ligou que está acontecendo alguma coisa errada, não. De repente nós temos que fazer alguma adaptação, algum ajuste, também entender com o colaborador qual é a dificuldade dele, né, para que a gente venha dar um atendimento para o cliente, que esse atendimento também venha a ter uma credibilidade, porque muitas vezes a gente faz um atendimento, o outro colaborador, e quando muitas vezes tem alguma palavra diferente ou divergente, e o cliente fica meio inseguro. Então, a gente também procura acionar toda essa parte. Mas eu tenho ainda algumas coisas para falar, porque você disse o que o escritório faz aqui mais, antigamente. Tu falou em sucessão, eu falo em novos... Falei em holding, o que é? Em holding, né? Mas eu considero sucessão, e nós temos outros desafios pela frente, onde tudo está mudando, né? O próprio agricultor que não tinha a contabilidade vai ter que começar a fazer, ele vai ter que procurar esses benefícios, que tem benefícios para ele também. Então a contabilidade no agro também é uma nova etapa pela frente. Então assim, e sucessão, né? O hold familiar, o hold patrimonial, o hold rural, o hold financeira, quer dizer, nós temos uma gama muito grande disso hoje. E aí ela é uma coisa parada, estática? Não, ela depende de cada família, de cada composição. Eu não posso fazer uma hold única para todo mundo. Cada composição é uma coisa, cada família é uma coisa, cada patriarca quer deixar diferente. Também depende de muitas situações onde ele tenha a vida, é casado, é separado, união estável, tá? Já tem filhos no primeiro casamento, no segundo casamento, isso muito interfere para tu deixar uma coisa ajustada, para que isso não venha de repente ocorrer no futuro uma divergência entre os filhos, entre os herdeiros, porque herdeiros todos são, sucessores nem tantos, né? E com isso a gente ajusta também muitas vezes a própria continuidade da empresa, certo? Que é o objetivo maior, né? Que é o objetivo maior, porque se eu sou herdeiro, tá, e tem alguém trabalhando para mim, ou contrato pessoas especializadas para fazer o serviço, eu tenho a minha rentabilidade, eu tenho como viver. Se eu sou sucessor e eu não tenho habilidade de fazer crescer, ou venha colocar fora tudo que foi deixado para mim, amanhã depois meus filhos não terão mais nada para se manter. Então, quer dizer, é um trabalho que veio muito depois da pandemia, né? Porque muitos, e aí é uma incógnita, muitos não esperavam tudo que aconteceu na pandemia. E o que aconteceu? Os herdeiros se viram numa encruzilhada, e os patriarcas também se viram numa encruzilhada herdeiros também novamente, porque não esperavam de uma hora para outra perder o pai, a mãe, o filho, e nada ficou ajustado, nada ficou pronto. E aí muitas vezes agora com questões familiares se perde muito recurso, muito dinheiro, e aí tu não tem o que fazer, tu tem que pagar, né? Então, quer dizer, um dia, o que é a sucessão? Um dia isso vai acontecer. Então vamos falar, sucessão de empresa é uma coisa, mas herança e sucessão de herança é outra. Essa tem dentro da regra do Código Civil de herdeiros, aquela regra que tu não pode mudar. Agora, se tu tiver uma empresa
tá? Hold, que você estuda, faz ela, deixa programado, deixa ajustado, tu tem dentro dela o poder de fazer e continuar fazendo tudo que você quiser, como proprietário, como patriarca, tá? E já deixar preparados os gatilhos que quando você não estiver mais ali, tá? Não precisa mais fazer o inventário, não precisa mais fazer toda aquela tramitação, né? Então nós temos aí N exemplos dos grandes empresários, tá? Que fazem isso, e antigamente era uma técnica aplicada para grandes empresários, né? E que veio agora também para outros empresários também que são grandes, porque qualquer hoje agricultor dentro da sua herança ou qualquer sucessor de agricultor dentro da sua sucessão, podemos pegar aí 200, 100 hectares, é um valor já considerável. Que você vai pagar e vai ter que pagar para fazer o inventário, no mínimo 6%, tá, do valor avaliado pelo Estado. No mínimo, tu vai precisar de um advogado. Se os familiares se adaptarem, tranquilo, tu faz no cartório. Mas se os familiares têm divergência entre eles, tu já tem um problema. Aí são advogados. Então, com isso, não é que eu seja contra advogados, né? Nós temos advogados parceiros. É diminuir custo, né? E aí fazer todo esse trabalho onde eles venham ter uma tranquilidade, o patriarca e também os seus sucessores, de como ele quis deixar e como ele deixou realmente, para que não haja uma divergência entre os filhos, né? Até saiu agora uma decisão aí que eu acho mais justa, né? Por exemplo, se tem um filho fora do casamento, ou tinha um filho antes e que não ajudou a fazer o patrimônio, agora é casado novamente, tem 2 ou 3 filhos, que esse filho que não apareceu ou que estava fora do casamento, que tinha outra situação e que não participa do projeto familiar, não participou do projeto de empresa junto com os outros filhos, agora vem a requerer o percentual igual aos outros filhos, né? Tem uma decisão aí nova que está saindo, que já teve uma votação dizendo que vai ter que ser diferenciada, porque ele não ajudou a fazer o patrimônio. Antigamente não, todos eles são iguais. Não, todos são iguais, mas eu ajudei a fazer o patrimônio. Entendi. Aí você tinha uma outra vida, você estava fazendo outras atividades, você fez para você mesmo, né? E agora você quer participar do que os outros fizeram. Então, quer dizer, são coisas que está vendo. Então, assim, há muita mudança na legislação e aí dentro da hold, dentro da hold patrimonial, porque muitas vezes eu quero fazer só uma hold, vou pagar muito para a contabilidade. Não vai pagar muito. Se fizer cálculo... Ela se paga. Se fizer cálculo... Se paga. Se fizer cálculo hoje, tá? E aí, assim, nós podemos hoje estar falando aqui e amanhã sair a definição de que o ITCMD, que hoje dentro do estado do Rio Grande do Sul é 6%, amanhã pode ser 20%. E é só um canetaço. E aí nós temos que pagar 20%. Tá? Então, quer dizer, é uma questão da parte do Estado. Daí o pessoal fala, mas eu vou ter que pagar ITBI. Bom, tudo isso a gente dá uma orientação, a gente dá uma sugestões, né? Tem alguns casos que não tem solução, vai ter que pagar ITBI, tem casos que tem solução de não pagar ITBI, tá? Mas tem alguns processos para serem feitos. Então a gente apresenta para cada um essa solução e cada um toma a sua decisão, né? Perfeito. Nós temos alguns que são mais urgentes, outros já estão fazendo com antecedência, então esses fica mais prático, mais fácil até de orientar. Hoje nós já estamos fazendo na questão das holds, e aí junto com a hold, junto com a sucessão, tem o chamado famoso acordo. Acordo, né? E o acordo familiar, onde que envolve, além dos filhos, eu digo dos agregados, das noras, dos pessegueiros, né? Porque o que acontece? Também parte de herança, né? O que tem direito e o que não tem direito. Então, tudo isso vem compor a ajuda para o patriarca, por exemplo. Eu sou um exemplo disso, né?
Por exemplo, eu tenho 2 filhas, tenho o meu pouco patrimônio que eu tenho, eu quero deixar para elas e não quero que elas venham no futuro dividir isso com uma pessoa que de repente vivam com elas ou tenho uma convivência com elas, né? Então, para quem que eu quero deixar isso? Para elas. Para elas ou para os filhos dela. Mas se acaso eles estiverem com os companheiros, com o esposo, tudo mais, tiverem a vida e forem até o final da vida, não tem problema. Eu não quero que venham usufruir de uma coisa que a gente trabalhou, eu e minha esposa trabalhamos para ter isso para nossas filhas, e aí vem um terceiro, fica aí 2, 3 anos e venha participar de um patrimônio. Só que assim, isso não é só porque eu tenho 2 filhas, eu também já fiz aí para pessoas que têm os filhos que também se preocupam com isso, tá? Que vem aí uma questão de ficar 1 ano, 2 anos, e o que vai acontecer com isso? Ah, não, agora eu quero 50% da tua herança, eu quero 50% disso. Não, zero esforço. Tem toda zero esforço. A gente tem toda essa orientação por trás disso também. Pois então também fazemos contabilidade. Também fazemos contabilidade. Isso que eu ia dizer. E eu estava falando aqui agora, desculpa, não me fugiu a palavra, mas eu volto depois. Sim, então pegando um gancho aqui, a gente está falando em planejamento. Então, hold é planejamento, cada caso é um caso, cada caso familiar tem uma estrutura, tem um patrimônio que é composto por bens tangíveis, intangíveis, enfim. Mas eu vou voltar ao assunto de mudança. Para aí que eu vou falar de hold, que eu não falei aqui. Lembrou, vamos lá então. E sucessão, e aí eu falei... Ele tá fugindo da mudança. Eu tô falando hold patrimonial, mas nós também temos a hold de participação, onde o empresário... O que é uma hold de participação? Explica para nós aí. Ela tem, na realidade, qual é o perfil dela e para que ela vai servir, tá? É para... Toda aquela estrutura que eu tenho embaixo das empresas, se eu tenho 1, 2, 3, 5 empresas, 10 empresas, eu monto uma estrutura em cima. Ela seria a empresa mãe, dizer, entre aspas. Exatamente, tá? Que vai ficar composta pelo patriarca, pela esposa, pelos patriarcas, esposa, pelos filhos, onde eu vou fazer a sucessão ali. Eu não vou mexer na estrutura das empresas que estão em andamento. Perfeito. Essa é de participação, e depois tem aquela de proteção. Então, quer dizer, dependendo do patrimônio, e aí a gente estuda soluções para cada caso, né? Então, também para o empresário hoje, mas eu tenho só um, faz o cálculo quanto é que vai te custar. Não, mas o meu já é para o meu filho, eu só tenho um filho, vai ficar tudo com ele. Faz o cálculo quanto é que vai custar para ele passar isso para o nome dele. Uhum. Ele vai ter recurso. Até ontem eu estava fazendo aí e aí nós estávamos conversando com outros colegas que também participam disso, que a gente faz aí praticamente, né? Dentro do estado do Rio Grande do Sul e também dentro do Brasil. E aí ele estava dizendo que chegou um empresário com as 2 filhas, cada uma, ele era viúvo e ele quis preparar a sucessão, né? E aí as minhas filhas, as minhas meninas e as minhas meninas. Daí o colega apresentou para ele o valor do custo e ele disse, nem falar que eu vou fazer isso, não vou gastar isso, né? Não tem problema, o senhor não precisa gastar, é decisão sua, o senhor me pediu, decisão sua, mas eu estou lhe apresentando uma situação onde o senhor vai gastar 400, 500 mil para fazer a sua sucessão. Tá? E vai ficar pronto. O senhor não precisa gastar isso. Tá? O senhor pode deixar para suas meninas gastarem 8 milhões depois quando o senhor for. Daí chamou de ideia. Daí eles vamos fazer agora. Por quê? Porque tem uma economia. Tem uma economia, tá? Sendo bem preparada, tem economia. Tá? Então a gente estuda isso junto com advogados, estuda isso junto na parte tributária também, que é o principal assunto é tributário, tá? A sucessão tributária, tá certo?
Faz uma análise de Eu cada vou parar de caso. falar. Não. A ideia é que tu converse, pode falar, não tem problema nenhum. A ideia era essa. A ideia era essa. Eu só vou voltar ali, tu tava falando em planejamento e tal, vou falar em mudança, porque eu acredito que cada mudança, quando tu falou anteriormente lá, eu mudei 4 vezes, deve vir na memória, né, essas mudanças, o que tu aprendeu com ela, a dificuldade que veio junto com ela também, o esforço, enfim. E qual é a expectativa que tu tem para essa mudança? Porque o escritório, como tu bem disse, tu começou com uma mesa e 2 cadeiras emprestadas e foi pagando parcelado, foi. Hoje o escritório conta com quantos colaboradores, me ajudem? Dentro do time todo? É. Exato, a gente não sabe agora, mas contando com as unidades que a gente tem, assim, acredito que mais 120 pessoas. 120 pessoas. Em todo o time, né? Os colaboradores, que eu digo colaboradores... Para o escritório, né, aqui eu sempre digo para o interior do estado do Rio Grande do Sul é considerável, né? Tu começou lá do zero, hoje tu tá com 120 pessoas mais ou menos, X número de clientes, X número de processos, tudo isso vive unidades, tudo isso na vivência, no dia a dia, tu vai se dedicando a isso, dedicando àquilo. E qual a expectativa? Porque a mudança, bem que tu disse, não é só uma mudança de local, né? Claro, obviamente, vamos sentar numas cadeiras diferentes, localizadas diferentes, com iluminação diferente, mas o que isso traz para nós? O que tu quer dizer assim para nós, de mudança? Na realidade... Qual é a expectativa? Assim? Na realidade, eu passei a frase outro dia, né? E aí eu pego a frase, não é minha, eu li e aí o meu irmão também colocou e foi o que eu usei, mas também não é dele, né? Que a mudança, até eu anotei aqui porque muitas vezes a gente esquece, a mudança é difícil, tá? Mas não mudar muitas vezes é fatal. Então o que acontece? É uma constante da nossa vida e não é só mudança de endereço, é mudança de pensamentos, é mudança de atitudes, é mudança de outras aplicações. Então, assim, o que eu vejo pro futuro da Planacom, né? E eu começo, ontem me foi feita uma pergunta se eu me arrependia de abrir a questão de ter novos sócios. Eu tenho hoje novos sócios, né, que estão junto da Planacom. Eu tenho herdeiros, mas os sucessores eu não tenho. A minha filha, uma é arquiteta e outra fez relações internacionais, né? Muitas vezes eu acho que pegaram a versão para o escritório de contabilidade, porque o pai, como elas dizem, o pai trabalhava demais, né? Mas é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto bem, é o que eu escolhi para minha vida. Então, quer dizer, o que eu vejo para o futuro dos escritórios ou o futuro do escritório que se adaptar, e aí é a adaptação também, tá? Onde ele vai ter os seus próprios colaboradores sendo treinados, tá? Não para trabalhar dentro do escritório de contabilidade, mas trabalhar para o seu cliente. Ele vai ter que estar presente no seu cliente. Ele vai ter que entender, hoje é um desafio para cada sistema, cada uma é uma situação. Por isso que eu digo que eu estou atrasado na parte da tecnologia. Onde nós tivermos um colaborador que entenda o sistema do cliente e que entenda a tributação, não precisa ser ele especificamente, porque pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, mas que ele esteja presente constantemente, tá? E aí eu digo porque na época que o escritório foi montado, a ideia era essa e a ideia sempre foi essa, mas tu tem que se adaptar às condições e tempo também que a gente vai fazendo. A questão de assim, você estar presente. Hoje eu tenho muitos clientes que dizem, Celino, tu não vem nem tomar um café aqui. Eu lamento dizer que eu não vou mesmo. E eu sinto falta disso, né? Tanto é que já tem um novo desafio para nossa amiga Ana Patucci, né? Eu já botei datas para ela, vocês nem devem ficar sabendo. Então, né, que é a questão de saber envolver mais ainda novos desafios. O crescimento do escritório depende de cada um dos colaboradores que está lá, de ele entender, de ele fazer, e a solução também depende dele. Então, quer dizer, o que eu vejo no futuro e o que eu gostaria de estar fazendo hoje, tá? É eu pegar
a colaboradora ou eu mesmo, eu sei o que o cliente faz. Eu vou lá, vou estudar a tributação dele, vou cadastrar corretamente e vou ensinar alguém para fazer. Aí o ensinar alguém é um desafio, nós não vamos ter, mas nós vamos treinar um colaborador nosso lá dentro que vai trabalhar lá para o cliente e vai fazer corretamente o que a gente orientou. Se o colaborador, porque assim, o desafio hoje é saber que nós temos clientes que compram uma caneta e daqui a pouco ele compra um carro e ele acha que é tudo a mesma coisa. Não é. Entender o processo produtivo. Entender o processo produtivo. Lá, o desafio, ela é uma indústria ou ela é uma indústria de matéria-prima ou é a indústria de transformação? No meio disso eu tenho serviço, no meio disso eu tenho outras coisas. Então, quer dizer... É entender realmente o cliente, né? É entender a operação do cliente. Essa é a tua expectativa? Essa é a minha expectativa, de pegar um colaborador, sair com ele, nós vamos lá, e lá dentro do cliente tem, daqui a pouco não fica, alguns clientes não precisam desse cliente 8 horas por dia. A gente já está testando isso, a gente já vem numa performance, né? Só que isso leva tempo. Isso leva ao entendimento, isso leva até o próprio cliente entender que, tendo um outro colaborador, que ele vem ajudar a ter um custo lá, mas que ele não tenha, por exemplo, qual é o calcanhar de Aquiles do nosso cliente hoje, tá? Principalmente no Plangest ou no fiscal, que é o clientes grandes. Ele pega um colaborador que trabalha 3 meses, quando ele aprendeu, o cara saiu. Aí ele passou a metade da informação. O cara não sabe nem entrar no sistema. Então, o que acontece? Nós temos que treinar esses colaboradores que vão trabalhar no cliente. Processos, né? Processos. Que aí depende do nosso colaborador também, né? Que pode fazer esse processo também, como eu vejo, um processo que pode ser hoje dentro da empresa do cliente, dentro do nosso escritório, presencial ou também remoto. Nós temos que aprender isso, né? E aí o nosso colaborador também vai ter que aprender que ele vai ter horas, vai ter horário, vai ter produtividade. Controle. Que ninguém vive hoje sem essa questão de produtividade. Ninguém tem... não, eu vou te pagar porque você é bonita, porque isso, porque aquilo. Não existe isso. Nós temos que entender isso, né? E os nossos colaboradores também, com suas atividades, daqui a pouco, eu não consigo fazer no meu horário, mas eu vou pegar um horário e fazer, eu vou cumprir o meu horário. Isso é o futuro, não interessa. É uma coisa que eu aprendi com a minha filha, na parte da arquitetura. Filha, por que você não está fazendo das 8 ao meio-dia? Pai, fica melhor eu fazer à noite. Aí tu pega a madrugada dentro, fazendo projetos e estudos. Então, quer dizer... Ninguém incomodando ali. Depende da tarefa, é opção. Depende da tarefa. Opção, né? Depende da tarefa, é opções. Tá? E aí vamos ver como é que a gente vai chegar dentro dos escritórios de contabilidade, porque hoje, graças a Deus, a tecnologia, as máquinas já estão ligadas 24 horas por dia, né? Antigamente, eu desligava as máquinas às 6 horas da tarde. Tá, então, hoje tem a robotização também, né? Tem os robôs que trabalham 24 horas, né? Muitas coisas a gente projeta, programa e deixa a coisa funcionando, e eles ficam lá enquanto tu vai dormir ou enquanto tá fazendo outra coisa. Eles ficam trabalhando. Perfeito. O robô é para isso, né? Para isso. Mas eu quero saber da série nova, Mari. Ele vai contar para nós. Ele não para de insistir. Quero saber. Mas eu acho que tem que fazer surpresa. Fazer surpresa, vai matar. Mas como a Ciolin estava falando, né? É uma necessidade. Sim. Que a gente esperou bastante, né, Ciolin? Mas hoje não tinha como fugir mais. Nós estudamos internamente outras possibilidades e a gente viu que a nossa qualidade de vida, a gente está muito apertadinho lá dentro, com setores um pouco misturados, né, Fábio? Sim. A gente mesmo sabe. Então a gente viu a necessidade de mudar. Então é a 4ª mudança, né, Ciolin, que o senhor está fazendo. Vai ficar muito bom. Nós estamos numa expectativa muito grande. A equipe está... Porque, de qualquer modo, é no intuito de melhorar a produtividade, como o Ciolin falou, a qualidade de vida dos colaboradores que estão lá dentro,
do atendimento ao cliente. Hoje nós temos 2 salas de reunião, às vezes tem a gente disputa. Disputa Pode sala. falar a verdade, a gente disputa a sala da reunião. Tô alugando a minha sala. Ainda tá alugando, tirando por fora. Então, dentro do ano 2023, nós já vamos estar lá. 2024. Ainda em 2023 a gente já vai estar lá. Olha só. Nós falamos, vamos cumprir o prometido que dentro de 2023 estaríamos lá. Isso aí. Eu acho que é uma expectativa a mudança, né? Hoje é a nossa maior expectativa ali, o que está movimentando o nosso dia a dia, né? Além de toda a nossa rotina. Porque é algo que os colaboradores estão ansiosos e nós mesmos estamos ansiosos. Porque é bem isso, eu acho que é a qualidade e estar num lugar onde tu vê que as pessoas estão melhores, que as pessoas estão se sentindo melhor. E onde o cliente também vai se sentir melhor acolhido, eu acho. Exato. Pelo espaço. Porque ficamos mais tempo no próprio trabalho do que em casa, né? Com certeza. Bem mais tempo. Então, se encaminhando para o final, pessoal, Celinho, eu queria saber de ti, que dicas tu daria, ou conselho, lições, para quem gostaria, às vezes, de abrir um escritório, ou empreender em qualquer outro negócio, assim, lá do início, o que tu lembra, assim, o que tu diria para uma pessoa que gostaria de empreender, assim? Qual é a dica que tu daria em qualquer negócio? Em qualquer negócio, não precisa ser num escritório. Não, qualquer negócio. Quero abrir uma indústria, um prestador de serviço geral, vou abrir um comércio, enfim. Que dica tu daria para essa pessoa? Pense em alguma coisa diferente do que está sendo feito hoje, tá? Pense também, não é que vai ser totalmente diferente. Tu vai ter que ver o que o pessoal está oferecendo, o que o pessoal está fazendo, tá? E como você pode agregar, porque aí tu tem que fazer constantemente algumas alterações e mudanças, porque o cliente hoje, qualquer cliente, tá? Nós tivemos aí a questão da tecnologia, a questão de ir para o e-commerce, né? Aí foi uma fase muito grande, vamos todo mundo para o e-commerce, vai acabar as lojas físicas, vai acabar isso, vai acabar aquilo. São mudanças que vêm acontecendo, né? E aí, assim, o que eu posso fazer diferente? E aí, aquelas empresas que antigamente, e aí eu participei de muitos cursos que o pessoal dizia que tudo ia acabar e que vai ficar só os e-commerce e ninguém vai comprar. Bom, é uma etapa que a gente ainda vai ter que aprender, certo? É a mesma coisa hoje, por exemplo, quem está fazendo as entregas. Será que as entregas vão ser feitas por pessoas físicas ou vão ser feitas por drones? Não sei. No futuro, a Deus pertence. Exatamente. Então, quer dizer, hoje nós estamos falando aí as adaptações do 5G. Brasil, mas a Europa e os outros já tinham. Então, sim, uma tecnologia revolucionária. O que nós podemos implantar disso? Qual é e muitas vezes são pequenos detalhes que ajudam a desenvolver. O desafio de pequenos detalhes do que fazer, de como fazer, né? E ajudar até o próprio cliente numa questão de desenvolver ele, né? No atendimento, na preparo. Eu vejo muito isso dependendo da própria pessoa. A própria pessoa tem que se desafiar. A própria pessoa não tem que ficar na comodidade, né? E eu acho que quem se acomoda, tá? Não é só na mudança, não é só no comportamento, não, mas eu estou satisfeito com isso. Eu posso estar satisfeita num determinado momento da minha vida, mas eu preciso também fazer uma perspectiva, uma mudança, um aprimoramento, uma solução, uns ajustes, tá? E aí tem que trabalhar isso pessoa por pessoa, né? Eu acredito aí que o desafio e com a nova alteração, e aí o que a gente está pretendendo para os nossos colaboradores que hoje também vem numa perspectiva, né? São qualidades de vida. Agora, no chegar aqui, a gente estava falando de uma antiga professora que eu tinha, que isso, vamos colocar a mais de algum tempo. Há 20 anos atrás, e ela ia, vamos botar nos últimos 15 também, ela estava lá, que os clientes achavam interessante, e quando vinha lá eu tinha
a sala de yoga dentro do escritório, que suportava naquela época, comportava até, né, pelo espaço que nós tínhamos lá. Hoje, depois acabamos, ela também foi embora. E aí, assim, ó, para mim é um desafio, é uma coisa boa e que eu consigo me concentrar. Tive, depois que ela foi embora, outras N aulas e nunca me adaptei. Então, quer dizer, são adaptações. Então, quer dizer, e a gente agora está com um desafio novamente com essa professora para que ela venha gravar e venha nos dar aula novamente de yoga, né, pela internet. Então, vamos ver. Porque hoje ela não mora mais em Passo Fundo, né? Então, o que é fazer a mesma coisa um pouco diferente? Sim. Se adaptar. Tá? Isso são... e aí tu vai partir para aquela história. O que é inovação? O que é a inovação? É fazer a mesma coisa um pouquinho diferente. E isso ajuda, e eu tenho muitos exemplos na indústria automobilística, que muitas vezes o desafio, e aí quem gosta da indústria automobilística vai ler os livros dos grandes empreendedores, né? Até do Ford, né? Que ele disse assim, o que um colaborador mudou 10 centímetros uma máquina, tá? Porque esses 10 centímetros atrapalhava toda a operação. E com isso eles começaram a ganhar, em vez de a máquina fazer 5 peças, a máquina fazia 10, por causa daqueles 10 centímetros. Então, tu tem essa operação ganhando. E hoje, nós temos que estudar todo esse processo, né? E aí também vale, por exemplo, quando nós tínhamos lá espaço, tu tem como fazer o processo andar mais. Quando tu fica sem espaço, tu perde o processo. Então, são ajustes que eu tenho que fazer. Na qualidade, por exemplo, nós não tínhamos uma cozinha, agora nós vamos ter para os próprios colaboradores, né? A luz direta, a luz sol vai ter, né? Claro que não vamos tomar banho de sol, né? Mas não é ideia, né? Vamos aproveitar para pegar a vitamina D também, né? Sim. Tá bom? Mas para mim seria isso. Eu gostei daquela tua frase lá da mudança. Tu podia repetir ela para nós? Da mudança ali? Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Não, muito boa, muito boa. Ana, quer deixar algum recado final aí para nós? Eu acho que o Ciolim, acho que falou muito bem, né? Colocou muito bem a parte da... Acho que no geral, assim, da inovação. Eu gostaria de dizer para as pessoas, acho que estão começando, os colaboradores mesmo, os nossos ou de outros lugares, que eles não desistam daquilo que eles gostariam de realmente fazer e que não tenham medo. Essa insegurança que hoje paira sobre as pessoas, né, e sobre essa, nós estávamos falando antes, sobre essa nova geração, ao mesmo tempo que eles mostram uma segurança incrível, eles se retraem e em alguns momentos que deveria aquela ideia, aquela segurança aparecer, o que mostra é a insegurança. Então, que eles não tenham medo, que eles se mostrem para que flua melhor o trabalho deles, para que eles consigam mostrar de tudo aquilo que eles são capazes de fazer, né? Porque às vezes tem isso, a gente acha é um imediatismo, só que ao mesmo tempo, às vezes, eles também estão num processo acelerado e eles têm muito para mostrar e acabam ficando inseguros com isso. Então, que eles não tenham medo, que o mundo tá aí para ser desafiado, pra gente se desafiar, que a inquietude tem que existir. Faz parte. Que faz parte da gente, tem que ter, porque se não tem a gente fica acomodado, no comodismo ali e não muda. Então eu acho que eles vivam isso, que a Planacon está aberta a isso. Perfeito. Olha, eu acho que foi um bate-papo bem prolongado, mas acho que bem produtivo. Era para ser bem curto. Para ser bem o marketing depois que lute, né? Tem os cortes. Sabe o que falou demais. O Márcio, Ciolim, muito obrigado por vir aqui contar a história, compartilhar com nós toda essa tua caminhada. Ana também. Mário, obrigado por participar, me ajudar aí nas entrevistas. Pessoal, então estamos encerrando esse bate-papo. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Facebook. A gente sempre fica postando ali informações bem atualizadas também sobre a nossa área, tá? Um abraço e até breve.